A situação do Corinthians não está ficando preocupante no Campeonato Brasileiro. Ela já é preocupante. O Corinthians está brigando definitivamente para fugir do Z4. E está chegando cada vez mais perto. Bora lá falar da derrota do Timão por 2-1 dentro da Neoquímica Arena para o Bahia. Vem comigo. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV. Meus caros, não tá fácil não, hein? Todo mundo vivão por aí? Que anticlímax o Corinthians deu para o seu torcedor corintiano nesse sábado à noite, quase meia-noite. Olha, mais um resultado ruim dentro da Neoquímica Arena. Vamos lá para o pós-jogo do Salazar. E olha só, até peguei aqui para não esquecer. Uma vitória nas últimas 11 rodadas, sendo que tivemos 20. O Corinthians já fez 20 jogos nesse Campeonato Brasileiro. E o Corinthians tem uma vitória nas últimas 11 rodadas. O Corinthians não vence dentro da Neoquímica Arena desde o jogo contra o Santos, 18 de maio, se eu não estiver enganado. Vou até pegar aqui para de repente não estar falando besteira. É isso mesmo, ó. É isso aí. 18 de maio contra o Santos. Foi a última vitória do Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Já são 5 jogos seguidos em Itaquera sem vitória do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. 2 derrotas e 1 empate. Dentro da Neoquímica Arena. 5 jogos seguidos sem vitória. O Corinthians está em 13º, pelo menos agora, na gravação desse vídeo, reduzindo cada vez mais a sua distância para o Z4 e com mais jogos feitos do que a maioria dos times que estão abaixo. Então tem muito time abaixo que ainda pode tirar ponto do Corinthians, que ainda pode mexer nessa margem. E o Corinthians, rodada a rodada, sem vencer, sem sair muito desse trecho de tabela, só que reduzindo essa margem e fazendo mais jogos do que os de baixo. Esse que é um grande problema. Então assim, definitivamente para mim, a briga hoje é para não cair. Hoje não dá para o Corinthians pensar em Libertadores, título, então, mas Libertadores e nem mesmo vaga na Copa Sul-Americana. Enfim, hoje a briga do Corinthians é para não cair, é olhar para baixo, olhar para onde está o Z4, a distância, e passar a secar e olhar os jogos dos times que estão abaixo, para tentar ver se não diminui tanto essa diferença. Enfim, o Corinthians agora tem que ganhar jogo e olhar para baixo. Essa que é a verdade. O torcedor não adianta se iludir, porque, não, mas dá para buscar. Não. Primeiro objetivo do Corinthians neste momento, isso pode mudar, claro. Mas nesse momento é olhar para baixo, secar os caras de baixo e tentar vencer os jogos. A briga do Corinthians nesse momento é essa. E de novo, assim como aconteceu já em outros anos, o Corinthians está indo para uma reta final de Copa do Brasil em que talvez chegue nesses jogos decisivos da Copa do Brasil tendo de repente que priorizar o Campeonato Brasileiro ou pelo menos jogar de igual para igual nas duas competições. Jogar da mesma maneira. Aquela situação de você, de repente, estar mais confortável no Campeonato Brasileiro, numa situação não tão perigosa, de meio de tabela e tudo mais, podendo poupar titulares tranquilamente, ciente de que não vai brigar lá em cima, mais numa zona confortável, você poderia fazer este trabalho, essa dinâmica, para ter os caras 100% e descansados e focados nos jogos decisivos da Copa do Brasil. Mas o Corinthians não vai ter essa condição. Primeiro que não tem elenco para tudo isso. Segundo que talvez tenha que priorizar o Campeonato Brasileiro. O Corinthians, 4 dias antes de enfrentar o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo de ida, lá em Curitiba, com viagem, 4 dias antes o Corinthians pega o Palmeiras na Neoquímica Arena. Só isso. Só isso. 4 dias antes, Palmeiras na Neoquímica Arena.
com o Corinthians nesta situação que vocês estão vendo. Qual é a condição de mesclar, de poupar jogador, de pensar na Copa do Brasil? Não é só porque é o Palmeiras, não é só porque é o derby, o clássico. É porque é uma situação perigosíssima no Campeonato Brasileiro. Você precisa conquistar pontos e imagina então você ficando mais perto do Z4, perdendo para o seu arquirrival e dentro da sua casa. E aí? Como é que faz? O Corinthians está se colocando numa situação muito, muito perigosa. E nesse momento, me parece que o Corinthians é o seu maior adversário. O maior adversário do Corinthians contra o Juventude, com todo respeito ao Juventude, foi o próprio Corinthians, que entrou num ritmo completamente abaixo do normal e do que deveria. Hoje, contra o Bahia, o maior inimigo do Corinthians, o maior adversário do Corinthians foi o próprio time do Corinthians, com decisões estapafúrdias dentro de campo de seus jogadores, atuações assim de qualquer nota. O Corinthians hoje fez um jogo em que, com 1 minuto e meio, ele permite aquela finalização da entrada da área, o Martínez não consegue acompanhar, Luiz Araújo bate e o goleiro do Corinthians falha. Sim, o Hugo falhou. Você concorda, não concorda? Deixa nos comentários. Para mim, o Hugo falhou. Bola defensável, falha do Hugo, chegou atrasado, chegou estranho na bola, não chegou com a mão chapada, dava tempo, não foi de tão perto, o chute é rasteiro, a bola quica, é cruzado, é de longe, mas um goleiro como o Hugo tem obrigação de chegar naquela bola. Para mim, bola defensável, falhou o goleiro do Corinthians. Aí o Corinthians luta, um parto e marca o gol de empate. No lance seguinte, olha, inacreditável, assim, mas é inacreditável, porque no lance seguinte, a bola está com o André Ramalho correndo para trás, ele tenta afastar com o pé errado, pega mal na bola, dá a bola de presente para o Bahia, uma bola dele, inteiro na bola. E ele pega meio que na orelha da bola, um erro técnico crasso, absurdo, num lugar do campo ali, pegando o Corinthians correndo para trás, o Bahia avançando na marcação, e ele dá de presente a bola para o Bahia num erro absurdo. O Bahia sai lançado, e aí o Mateuzinho, cara, olha, com todo o respeito, mas de uma desinteligência que não se justifica, assim, é difícil até tentar entender o que passou na cabeça do Mateuzinho. Meu pai costumava falar que prefere jogador ruim do que jogador burro, e eu tendo a concordar com ele, porque é isso. Foi de uma desinteligência, cara, assim, absurda. Um carrinho imprudente, inconsequente, fora de hora, assim, né? Mas assim, o Mateuzinho, ele corre para suprir o erro do André Ramalho. O André Ramalho comete o erro, fica para trás, o Mateuzinho dá um pique para tentar cobrir a besteira do outro. Só que chega na bola e me mete um carrinho daquele. Cara, assim, inexplicável. Pênalti claro, não tem o que reclamar. E aí volta a estacar zero. O Corinthians volta a ficar atrás no placar e volta aquele jogo de ter que ficar lutando e buscando. Então, assim, atuações individuais hoje, lamentáveis. André Ramalho cometeu esse erro nesse gol, crasso. Mateuzinho errou feio no carrinho, fez o pênalti e Hugo falhou no gol. Os dois gols do Bahia, eles têm participações assim diretas de jogadores do Corinthians. Diretas. Não é querer tirar o mérito, mas foi muito mais demérito dos jogadores do Corinthians do que mérito do Bahia. Não teve muito. Ah, o Luiz Araújo puxou para a esquerda, bateu bem na bola, tudo bem. Mas falhou o Hugo. Falhou. Não era para ter sido gol naquele chute. E o pênalti foi dado de presente, assim, né? Primeiro tó a bola, depois tó o pênalti. O Corinthians deu pro Bahia, por isso que eu tô falando aqui. O Corinthians tem sido o seu maior adversário. O próprio time do Corinthians tem sido o maior adversário do próprio Corinthians. Porque os caras estão brigando com a bola, cara. Estão lutando com a bola.
Individualmente, por exemplo, você teve ali algumas atuações hoje, assim, lamentáveis, assim. Mateuzinho, para mim, fez um dos piores jogos dele com a camisa do Corinthians. Rodrigo Garro, um dos piores em campo hoje. Muito, muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Muito mal. Errando uma barbaridade. Reclamando com o juiz o tempo inteiro. Cavando falta o tempo inteiro. E uma chuva de decisões e erros do Rodrigo Garro nos passes, nos lançamentos, assim. Mateuzinho fez o pênalti, errou o cruzamento adoidado. Errou passe, puxou demais para trás. Ficou impedido no segundo tempo num lance em que ele está na linha lateral, vendo a linha inteira, ele conseguiu ficar impedido, atrapalhou a jogada. Aliás, Corinthians numa sintonia, foram 6 impedimentos do Corinthians no jogo, era inacreditável. 6 impedimentos, é muita coisa. Então assim, os caras não esqueceram como é que joga futebol? Então, assim, a atuação do Rodrigo Garro hoje foi assim, qualquer nota. Talvez o pior jogo dele dentro da Neoquímica Arena. O Mateuzinho, muito mal, mas muito mal mesmo. O Bidu hoje me incomodou demais. O número de bolas que ele pegava na ponta esquerda e trazia para dentro. Pegava na ponta esquerda e trazia para dentro. E quase sempre dominando, já com o corpo virado para dentro. Dificilmente abrindo. Dificilmente trazendo para a profundidade. Não entendia o porquê disso, se era um vício, se era um treinamento. Mas ele constantemente já dominava procurando o recuo e a bola central, do que a bola na profundidade ou até mesmo a projeção dele na profundidade. Então, assim, não gostei dos laterais do Corinthians. O André Ramalho, uma partida péssima também, mas muito ruim mesmo. O Martínez é um jogador extremamente voluntarioso, que briga uma barbaridade, mas com bola não agrega, não adianta, não agrega. Você depender do Martínez para fazer transição e armação, quando você tem do outro lado um time disposto a só se defender e de vez em quando especular o contra-ataque, você vai sofrer, porque o Martínez não vai te entregar isso. O Martínez ele é interessante para um jogo como o Palmeiras, em que o Palmeiras vai partir para cima, um jogo duro, brigado, sim, mas um jogo que você tem o outro time na intermediária baixa, o Martínez se torna um jogador quase que improdutivo com bola. Praticamente isso. Breno Bidon, gosto, defendo muito, mas de novo não foi bem. De novo mal. E de novo, faltando inteligência. O Breno Bidon demorou umas 3 bolas para tocar. Chegou o jogador, tocou mascado por causa da demora. No lance que o jogador do Bahia bate o queixo nele lá no quadril, cai, pede atendimento médico. Cara, a bola já está com o jogador do Bahia. Não tinha nenhuma necessidade de pular a bola porque ele não ia chegar nunca antes do cara. E o Corinthians pressionando, aí para a bola, aí os caras pedem atendimento médico. Então, assim, falta inteligência também. Kaique, menino, poxa, 2 jogos no profissional do Corinthians antes dessa partida, um jogo tímido, tentou uma finalização ali no primeiro tempo e tudo mais, mas uma atuação extremamente tímida do Kaique, não foi uma grande atuação, mas tem que dar tempo, tem que dar maturidade, tem que dar cancha pro menino, não dá pra falar muita coisa. O Guinegão marcou o gol, e além do gol, assim, uma luta, é um cara que se doa, se mata no campo, se rasga pelo Corinthians. Falta muito ainda. Às vezes se posicionar melhor, controlar melhor, tomar melhor decisão, tocar de vez em quando um pouco mais fácil, complicava um pouco as jogadas. Mas é um lutador, lutou demais. Também não dá para questionar o garoto. E também não dá para questionar muito o Dorival Júnior, não. Eu só discordo do Dorival, sinceramente, que eu acho que no segundo tempo dava para ele ter mexido mais cedo. E mexer, que eu digo, era tirar um dos volantes. Você ficou ali com Raniel e Martínez por muito tempo num jogo contra um time todo recuado. Eu teria tirado um dos dois, ou um dos zagueiros, deixado o Raniel mais cedo. Acho que ele poderia ter dado ao Corinthians mais tempo com um time mais ofensivo. E eu não teria tirado o Guinegão. Ele tirou o Guinegão, não sei se o Guinegão estava cansado com o câimbra, não sei se é muito comum na molecada, mas eu também não teria tirado o Guinegão. O Kaique, talvez sim, porque o Kaique, por mais que fosse o jogador do Corinthians aberto, ponto extremo, ele estava muito tímido na partida, aparecendo muito pouco, participando pouco, e o Guinegão diferente disso. E o Guinegão é um jogador mais dentro da área, já tinha marcado o gol, eu manteria o Guinegão no jogo. Agora, fora isso, não dá para falar um ai, vai falar o quê do Dorival Júnior? O quê? O Corinthians hoje não teve Memphis Depay, não teve Yuri Alberto,
não teve Carrilho, não teve Anrileri, não teve Romero, não teve o Kaká, que tudo bem, enfim, faz parte. Teve um jogador estreando fora de forma, que foi o Vitinho, e teve um ataque de um jogador que tinha 5 jogos do profissional e o outro tinha 2 jogos do profissional, Kaique Guinegão. Na hora que vai substituir, quem que ele tinha no banco de reserva? Colocou o Bahia, que agora quer ser chamado de Luiz Gustavo, colocou o Rian, colocou o Vitinho, que estreou, colocou o Thales Magno, mas olha a oferta dele para o banco de reservas. Quem que ele poderia, por exemplo, colocar no lugar do Garro, que estava horroroso no jogo? De centroavante, o que ele tinha de opção? Então, assim, cara, aliás, o Corinthians teve Kaique Guinegão, Dieguinho, colocou o Dieguinho também, que eu acho que é um jogador interessante, mas também não conseguiu fazer grande coisa. E é isso, cara, jogou Kaique, jogou Guinegão, jogou Dieguinho, jogou Bahia, jogou, além do Rian e do Breno Bidon, que estão há mais tempo, mas todas as categorias de base do Corinthians. E, enfim, ele teve que apostar na molecada. Teve que apostar na base do Corinthians, jogadores que ainda não estão prontos, para, enfim, tentar fazer alguma coisa, junto com o Thales Magno e com o Vitinho, que entraram também naquela situação ali. Assim, muito difícil. Enquanto você vai falar do Dorival, você vai falar o quê? O Corinthians, contra esse jogo do Bahia, o Corinthians toma um gol com 1 minuto e meio na falha do goleiro. Dorival tem alguma coisa a ver com isso? Não, não tem. Aí sai perdendo, já joga a pressão, muda completamente a estratégia de jogo, né? O cara monta uma estratégia para o jogo, com 1 minuto e meio a estratégia vai pro buraco. Aí tudo bem, o que o Corinthians faz com isso? O Corinthians melhora, mérito do técnico. Porque o Corinthians, ele faz uma linha de 3, traz o Ranieri para trás, deixa o Gustavo Henrique centralizado, faz uma linha de 3, libera os seus laterais para eles se juntarem a Breno Bidon e Martinez, com o Garro mais à frente, auxiliando o Kaique Guinegão. O Corinthians empurra o Bahia para o campo de defesa de tal forma, o Corinthians ganhando sempre a segunda bola ou a terceira bola, a segunda bola ou a terceira bola, tomando rápido a bola. Então, com isso, o Corinthians ficava muito tempo com a bola e pressionava a marcação alta, encurralando o Bahia. O Corinthians marca um gol, o gol é anulado, o Corinthians marca outro gol, esse gol é validado. E o Corinthians pressionando, mais 2 finalizações. Cara, a missão do técnico é essa. Ele cheio de desfalques, sem os 2 principais jogadores de frente. E ele consegue encurralar um Bahia, que é um time que briga no G4, que se eu não me engano está 6 ou 7 jogos invicto, vinha de 3 empates. Cara, você está encurralando os caras, criando, amassando, dominando, ditando o ritmo, pressionando, perdendo o jogo. Linha de 3 lá atrás, achei interessante a estratégia, gostei da atitude do Dorival Júnior e o time respondeu. Só que aí depois disso, meu amigo, para acontecer alguma coisa, só com o cidadão que está no campo. Aí não é o técnico. Aí é o cara que está dentro do campo. E aí uma chuva de decisão errada, de chute errado, de cruzamento errado. Enfim, conseguiram no máximo o gol de empate. Segundo tempo vem a mesma coisa. O Corinthians inteiro amassando o Bahia o segundo tempo inteiro. Sofreu 1 ou 2 contra-ataques perigosos, óbvio. O time vai se expor e deveria se expor mesmo. Mas não tomou mais nenhum gol e amassou. Eu, como disse, não teria tirado o Guinegão. Teria tirado um dos volantes mais cedo. Mas fora isso, que também dá para entender, amassou, cara. Sem elenco nenhum. Tendo que usar e abusar dos meninos da base. E não foi ele que fez esse elenco, não foi ele o responsável pela montagem. Então, o que dá para falar do Dorival Júnior? Cara, de novo, ele fez o time jogar bola, ele fez o time ser dominante, ele fez o time colocar o adversário lá para trás, mesmo com seus desfalques. Só que para botar a bola para dentro, para acertar um passe, acertar o chute, não é o técnico. Então não tem o que falar dele. Se o Corinthians tivesse sofrido contra o Bahia, se o Corinthians tivesse tido dificuldade para dominar o jogo, se o Corinthians tivesse tomado pressão do Bahia, nada disso aconteceu. Aí seria o técnico, mas não é o caso. Não é o caso. Então tá na conta de quem montou o elenco, tá na conta de Augusto Melo e Fabinho Soldado e tá na conta dos jogadores que não conseguem acertar, não conseguem ser eficientes, efetivos. Uma dificuldade gigantesca dos caras acertarem o gol, acertarem o passe, tomarem uma decisão correta.
6 vezes impedimento, uma falha do goleiro, um pênalti imbecil. Enfim, o Corinthians foi o seu maior adversário nesse sábado à noite. E deu para o Bahia 3 pontos para o Bahia. O Corinthians de novo deixou de ganhar em casa. Assim, inacreditável, uma noite lamentável. Para não falar só de coisa ruim, Ranieri para mim foi o melhor jogador do Corinthians em campo. Jogou muita bola mesmo. E cara, o Ranieri foi o melhor em campo, mas olha, eu gostei do Vitinho. O que vocês acharam da estreia do Vitinho? Coloca aqui nos comentários. O Vitinho foi o jogador que eu já imaginava. Lembra que eu falei? Vitinho não é um jogador extremo de ponta veloz, mas ele é um jogador útil, ambidestro, muito incisivo e que vem no meio, que busca, que aparece, que está dentro da área. Só que, cara, ele é um jogador ágil. Foi essa a expressão que eu usei lá atrás. É um jogador ágil, ele é rápido. Ele domina, ele é rápido, ele é habilidoso, ele joga para a esquerda, cruza, bate cruzado, chuta forte, marca muito gol na carreira, tem um histórico de muitos gols na carreira. Então ele é um jogador ágil, forte, ambidestro, que chuta bem e que cria, que é incisivo, que é insinuante. Entrou muito bem. Estava sem jogar desde 26 de maio, se eu não me engano. Entrou ali na parte final e eu gostei da atitude dele. Para mim, ele é o substituto do Memphis Depay quando o Memphis Depay estiver fora. E se o Memphis Depay estiver jogando, acredito que ele pode jogar no lugar do Carrilho. Essa é a minha opinião. Mas ele é um jogador incisivo, rápido, importante. É um jogador que vai ser muito útil para o Corinthians se mantiver, né, uma boa sequência de jogos e estiver bem fisicamente. Para mim, foi uma boa estreia dele. Entrou no momento do time bagunçado. O Gustavo Henrique também ficou de centroavante. Então ele entrou num momento complicado. Ele num time arrumadinho, certinho, é um jogador que pode ser muito, mas muito útil mesmo ao time do Corinthians. Então, levando em conta as circunstâncias e os contextos, que não eram os melhores, eu gostei da estreia do Vitinho e o Ranieri para mim foi o melhor jogador do Corinthians. É um jogador que se doou em campo, marcou uma barbaridade, correu pra caramba, ajudou até na frente, se jogando, se lançando à frente. É um jogador destemido, gostei da partida do Ranieri hoje. Mas é isso, não tem muito o que falar. Além da boa estreia do Vitinho, interessante, e da partida do Ranieri, os demais assim foram realmente muito ruins, lamentáveis. Um Corinthians que dominou o Bahia completamente, mas pecou demais nas suas próprias decisões, tanto atrás quanto na frente, tanto com bola ou sem bola, principalmente nos 2 gols do Bahia. Quero fazer aqui uma menção ao árbitro Paulo César Zanovelli. Para quem não lembra, o Zanovelli é aquele árbitro que foi suspenso, julgado, que quase causou anulação de jogo no Maracanã, naquele São Paulo e Fluminense, que ele deu uma vantagem quando o jogador do Fluminense colocou a mão na bola. Assim, é inacreditável. Hoje, o que a gente viu na Neoquímica Arena é um absurdo, porque assim, é óbvio que quem tem que tomar a decisão é o árbitro. Então, se há uma dúvida no lance para o árbitro checar, era só chamar ele rapidamente para ir para o monitor. Não havia nenhuma necessidade de esperar 4, 5 minutos para então chamar o árbitro para olhar o monitor. É inacreditável o fato da demora daquilo ter passado no telão, da demora para ter passado os replays para a gente. Quanto tempo ele ficou olhando o monitor, ele não teve a capacidade de tomar decisão, ele chama um auxiliar e passa a discutir com o auxiliar olhando para o vídeo, além do VAR lá. Assim, isso é um absurdo, não precisa ter. Então não precisa apitar o jogo, não precisa estar lá. Sim. Se é para demorar 9, 10 minutos para tomar uma decisão simples e fácil daquela, não era difícil, não era um lance difícil. Cara, a demora para ele ir para o monitor foi um absurdo. E quando ele chega no monitor, a demora dele no monitor e depois a admissão dele de que ele não tinha capacidade para tomar uma decisão, não teve discernimento para interpretar, não teve coragem para apitar, ele chama o auxiliar vem para o vídeo, assim, uma cena patética, ridícula, horrorosa, um absurdo. Ele acertou no lance, claro, mas é muito óbvio, que ele tem que ser punido, que ele não tem a menor condição de ser árbitro de futebol. Não dá. Ele não tomou a decisão. Ele chamou ajuda para tomar uma decisão. Ele não teve capacidade de olhar e interpretar o que ele estava vendo. Então, assim,
patético a decisão do árbitro, a atuação do árbitro como um todo hoje foi muito ruim mesmo, prejudicou o jogo como um todo, não prejudicou um time ou outro, cara, há 9 minutos para validar o gol do Corinthians, quase 10 minutos, solicitando ajuda, vendo no vídeo, não tem a menor condição, um absurdo, é um árbitro que não tem condição de apitar um jogo de Série A, e hoje a cena foi uma cena patética, tudo isso que ele fez, protagonizou lá. Porque, cara, não é difícil, assim como assim, os lances hoje foram todos muito fáceis. Né? O primeiro gol do Corinthians foi muito bem anulado. O Corinthians não pode tirar, nenhum clube pode tirar vantagem de um toque de mão para marcar um gol. E houve uma vantagem. Foi sem querer, né? Foi involuntário, mas pegou na mão, a bola veio para frente e assim ele serviu o garro. Tem que anular mesmo. O gol do Corinthians validado, era óbvio que tinha que ser validado. O Guinegão está impedido, mas ele não participa da jogada. Depois há uma nova jogada e quando a bola vem para ele, ele não está mais impedido. O gol é legal. Ele não atrapalha o goleiro em absolutamente nada. Ele faz menção de correr e para. Quando ele para, o goleiro Ronaldo segue na bola, dá o soco, falha o goleiro do Bahia. Aliás, fez umas boas defesas, mas muito inseguro. Ele falha, a bola volta, ele já não está mais impedido, é gol. Não tem o que conversar. Ele não atrapalha o goleiro em absolutamente nada. O lance não é difícil, cara. E o pênalti muito bem marcado, porque é pênalti, claro, óbvio, sim, não tem o que questionar do lance do pênalti também. Então, assim, para mim, lances hoje, jogo movimentado e tudo mais, mas os lances não eram difíceis, lances tranquilos, foi conivente com a cera do goleiro do Bahia, um absurdo de vezes. Então, assim, o Zanovelli realmente muito, muito ruim hoje. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que o Garro, Rodrigo Garro, depois do jogo deu uma entrevista ali na saída do campo e no final ele fala assim, abre aspas, agora é trabalhar para que todo o clube, não só os jogadores, mas o clube como um todo faça as coisas certas, para que também as coisas aconteçam em campo. Acho que o futebol é dentro e também fora de campo. Então o Rodrigo Garro deixou claro que está incomodado com algo fora de campo e que tem algo fora de campo que está atrapalhando e que também precisa ser acertado para que dentro de campo as coisas corram. Eu acredito que ele está se referindo ao transfer-ban. Eu acredito, acho que é isso, é uma opinião, eu não tenho essa informação porque ele falou isso na saída de campo agora há pouco. Para mim o Garro está incomodado porque ele está vendo que o time não tem elenco. Ele está vendo que ele precisou jogar com 2 moleques da base na frente. Ele está percebendo a ausência de força e, cara, tá muito claro que o Corinthians precisa se reforçar. Sem esses reforços não vai dar. Só que o Corinthians tomou o transfer-ban. Entendo eu que o Garro está se referindo a isso, a acertar fora de campo para que em campo o clube tenha outras condições. Porque será que ele está falando das eleições indiretas, da parte política? Acho que não, acredito que não. Eles se meteram da outra vez e se arrependeram. Então eu acredito. Será que ele está com receio de ter outra troca de presidente? Pode ser, disso eu não duvido. Mas eu acho que ele está se referindo ao Corinthians acertar fora de campo para ter condições de trazer reforço, porque o time dentro de campo precisa de reforço para render. É o que eu acredito que ele esteja querendo dizer. O que você acha? Diz aqui nos comentários. Mas é isso. É o capitão do time ali saindo. Não jogou nada, saiu incomodado e claramente com algo que está fora de campo, que interfere dentro de campo, como ele disse. Um Corinthians com 5 jogos sem vencer dentro de casa, com uma vitória nos últimos 11 jogos no Brasileirão. Vai ter uma sequência com Vasco, Palmeiras, Atlético Paranaense, Vasco, Palmeiras, Atlético Paranaense, nem lembro quem que é o outro. E depois Atlético Paranaense de novo. Aqui, tá aqui, Olha lá. É Vasco, Atlético Paranaense, Palmeiras e Atlético Paranaense. O jogo com o Atlético Paranaense é antes. Quando eles têm um derby dentro da Neoquímica Arena entre os 2 jogos da Copa do Brasil. Tá fácil essa sequência? Não tá fácil, né? Vai ser muito complicado. E vai priorizar o quê? Você acha que tem condição de colocar reserva contra o Palmeiras? Um jogo desse de Campeonato Brasileiro com o Corinthians nessa situação? Vai ter que emendar titular, força máxima nos 3 jogos. 3 jogos em 2 semanas, contando com o Vasco, assim. Cara, a situação do Corinthians é muito difícil mesmo.
precisa dar um jeito com o Transferban. Para pagar o Transferban, vocês souberam aqui em primeira mão, tem vídeo no canal explicando o que o Santos Laguna quer, recusar a proposta, e tem aqui o vídeo no canal explicando o que os caras querem, o Corinthians vai ter que se virar para arrumar o dinheiro, porque se não contratar reforços e querer apostar tudo na base, a gente já viu que não vai dar. Não vai dar. Então, assim, é uma situação muito preocupante e, neste momento, o Corinthians é o seu maior adversário. E a briga é olhando para baixo no Campeonato Brasileiro, porque o Z4 está cada vez mais perto e a chance, a possibilidade de rebaixamento, ela é real. O Corinthians precisa fugir disso o quanto antes e não deixar para a parte final do campeonato. Difícil, hein? Olha que sábado à noite tenebroso do Corinthians em Itaquera. Pressionou, amassou os caras, mas fora isso, meus caros, não tem nada de bom para a gente falar. Diz aí o que vocês acharam, curtiu aqui? Deixa o like para mim, se inscreve no canal, se cuidem, tem muito vídeo aqui para vocês, então curtam aí a Salazar TV, muita informação, muita opinião, muita análise e é isso. Aquele abraço.